primeiras, né, 5 aulas da disciplina de engenharia de usabilidade, tá certo? Igual o cara do MMA fala lá, it's time, né? Vamos ver. Seguinte, nas 5 primeiras aulas, elas são compatíveis com o nosso material, os nossos primeiros 2 capítulos, né? Elas trataram, na verdade, desses tópicos aqui, de ergonomia, certo? A gente viu um pouco, no material de vocês tem um pouco da história, da ergonomia e tal, mas a gente veio aqui direto na disciplina e tratou de alguns assuntos mais específicos, mais diretos aqui, né? Bom, a ergonomia a gente viu que a gente tem basicamente 3 tipos de ergonomia. A ergonomia chamada física, né? Que é aquilo, por exemplo, um martelo, né? A forma de você utilizar o martelo. Se você tem que martelar um prego em algum lugar, né, você tem que utilizar uma ferramenta que tenha um peso na cabeça, né, assim, né, na ponta, para você, com a questão do torque, ter mais força, né? Então, de uma certa forma a gente faz isso que naturalmente, mas fisicamente tem um significado, né? Você vai, por exemplo, puxar o elevador, né? No caso o elevador. O elevador ele tem um conjunto de rodanas ali que ele faz com que a ergonomia para a máquina ali, olha só, né? Fica melhor para uma máquina fazer menos esforço e puxar menos peso, utilizando um conjunto de rodanas, colocando um contrapeso. Enfim, a ergonomia ela tem na verdade 3 tipos aí: a física, né? Que está muito relacionado com o nosso visual, com o nosso esforço físico. A cognitiva, que é mais relacionada com o nosso conforto mental. Por exemplo, com relação à ergonomia cognitiva, você está lá no cinema, sossegado, bonitão, de repente tem um alarme de incêndio lá, certo? De repente até tem o mesmo incêndio ali, uma coisa que começou a pegar fogo. O que isso vai acontecer? Vai dar um pânico geral na galera, tá certo? Você está lá dentro assistindo o filme, você vai querer sair correndo daquela sala o mais rápido possível. Bom, tudo bem, tem vários tipos de cinemas, né? Eu tenho percebido que nas cidades os cinemas têm se concentrado mais no shopping. Não existe mais aquele cinema antigão. O cinema da minha cidade se bobear, tinha 500 lugares lá dentro, né? Era um teatro praticamente. Hoje não. Hoje, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, os cinemas que a gente frequenta em shopping, é difícil de sair dele, porque ele tem uma certa caminho até chegar na sala de projeção. Acontece que nesses cinemas aí mais modernos, inclusive, você tem bem nítido uma saída de emergência. Você está olhando para a tela, mas você vê aquele sinal vermelho ali dizendo que ali é saída de emergência. Então quer dizer, cognitivamente, inconscientemente, você sabe que ali é a saída de emergência, porque você vê aquele negócio vermelho, escrito em branco, tá certo? E mais, então, sem querer, você vai sair por ali, né? E mais, na hora quando você chega na saída de emergência, a única coisa que você tem que fazer é empurrar a porta, né? A porta, ela tem uma barra, que ela fica mais ou menos na altura essa altura aqui da cintura, que ela serve exatamente para facilitar a vida de quem vai sair ali de uma maneira desordenada. Ninguém vai sair bonitinho um atrás do outro, não. Eu nunca passei por essa situação, mas eu imagino que vai ser uma certa bagunça ali para sair correndo da sala de projeção. Mas, sem querer, a gente vai pegar aquela saída e vai empurrar a porta por ali, né? Então isso, pessoal, faz parte da ergonomia cognitiva. Tá? A gente, sem querer, a gente sabe que ali é a nossa fuga, o nosso conforto no caso de uma emergência. E tem a ergonomia organizacional, né, que está envolvida agora aqui com a empresa que a gente trabalha. Aqui envolve, por exemplo, questões de iluminação, né? Não sei se vocês sabem, mas todo ambiente de trabalho tem que ter um mínimo aceitável de iluminação. Ali. Tem um nome para isso. Então o pessoal da CIPA, dessas comissões que tem dentro das empresas, sabem todos esses padrões, e isso daí faz parte do quê? De você ter um lugar aí aceitável de trabalho, né? Normalmente, quem trabalha com a ergonomia, o projetista, o analista de ergonomia, é o famoso ergonomista, tá certo? Uma pessoa que é especialista em ergonomia. Esse cara aqui, ele pode ser de várias áreas, ele pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro de produção, engenheiro civil, pode ser um cara da área de TI, tá certo?
Em TI a gente não vê basicamente ergonomia, né? Principalmente no nosso curso, né? Mas quem faz engenharia de produção tem pós até graduação nisso, tá certo? Então a gente percebe então que a ergonomia, e até mesmo a nossa disciplina aqui, ela é uma disciplina que envolve várias outras áreas, né? A gente viu durante o curso também questões sobre usabilidade, né? O que é usabilidade, o que está envolvido nisso. A gente percebe que a disciplina ela é encontrada em outras referências. Aqui a nossa disciplina é chamada de Engenharia de Usabilidade. Legal. Só que tem outras faculdades, outras formas de você abordar o assunto, utilizando uma palavra-chave chamada interação humano-computador, ou IHC, ou HCI em inglês, né? Human Computer Interaction. Também pode ser IHM para máquina. Enfim, a engenharia de usabilidade, de uma certa forma, é um sinônimo para essa área enorme da computação chamada IHC. A gente viu os conceitos de interfaces. Interface não é só a cara, a tela do sistema, é qualquer forma de você se comunicando com o sistema por meio de uma interface, né? Paradigmas de interação, a gente viu algumas formas de a gente poder fazer interação com o computador. A gente viu, por exemplo, a forma de menus, a forma de perguntas e respostas, tá certo? Enfim, a gente viu durante as aulas alguns tipos de paradigmas de interação. A gente viu também critérios ergonômicos, né, que são utilizados para se avaliar um software em relação à sua usabilidade. Lembrando que a ISO, né, a ISO 9000, ela tem uma série lá especial e fala sobre usabilidade em software também, a ISO 9241, se não me engano. E lá nessa ISO tem a definição de usabilidade, o que é usabilidade assim, importa dentro de uma empresa para que ela tenha uma certificação na ISO, né? E a gente viu também algumas técnicas de projeto de interface, tá certo? De interface homem-computador, né? Interação humano-computador também. Beleza, pessoal? Então a gente viu basicamente esses assuntos nas cinco primeiras aulas, né? E eu vou colocar aqui para vocês algumas questões que a gente vai discutir, vamos comentar aqui, para a gente poder fazer uma revisão e lembrar de todos os assuntos aí. Ao invés de fazer uma revisão tradicional aí, tópico por tópico e tal, eu acho melhor a gente discutir alguns assuntos aqui. Primeiro, olha lá. Os problemas de usabilidade configuram-se em dificuldades vivenciadas pelos usuários durante o uso de uma aplicação computadorizada, certo? Então, estamos falando aqui de problemas de usabilidade. Pensa em você, né? Você está utilizando um determinado software. Quais são os tipos de problemas que você pode encontrar com ele? Tá certo? Agora, pensa de uma maneira um pouco mais geral. Não pensa muito específico. O erro de memória, tal, tela azul e tal. Beleza. Isso daí são erros mesmo. Mas tenta classificar esses erros, né? Aí você consegue dar essa resposta aqui. Eles são classificados em 3 tipos, esses problemas. Quais são eles? E explique eles. Olha só, você tem 2 perguntas aqui. Você tem uma pergunta que já está te falando que são 3 tipos. Então, a tua resposta vai ter que ter 3 tópicos, certo? Você vai ter que citar esses tópicos e depois, explicar. Então, você só vai ter 100% de aproveitamento da questão se você citar 3 tópicos e explicar cada um desses tópicos. Senão, já era, tá certo? E aqui não tem ainda, assim, normalmente que a pessoa coloca em perguntas, né? Dê exemplo. Esse dê exemplo normalmente a gente esquece, né? Então fica muito esperto com isso, tá? Bom, a gente tem 3 problemas principais, aliás, 3 tipos de problemas principais, que são as barreiras, os obstáculos e os ruídos. Lembra disso? Né? Cada um desses 3 aqui tem as suas características. Barreiras são problemas com os quais o usuário se depara com frequência e que não consegue superar sem ajuda. É uma barreira, é como se fosse, né, uma barreira na estrada, impedindo que os usuários executem suas tarefas. Palavras-chave aqui, se depara com frequência, não consegue superar sem ajuda, impedindo que os usuários executem suas tarefas. Ou seja, é um problema que aparece e o cara não consegue ir para frente, tá certo?
a maioria dos programas que a gente usa, ele, de uma certa forma, ele é feito de uma forma que a gente consegue continuar executando sem algum tipo de suporte. Mas eu posso dizer que tem algumas vezes que eu preciso do suporte de alguém para poder me ajudar a continuar no programa, tá certo? Normalmente os programas muito específicos isso acontece. Em sistemas, por exemplo, ERP, você tem uma determinada opção lá, uma determinada tarefa, você tem que ligar para alguém, um suporte, para falar, me explica esse negócio aqui que eu não consigo, tá certo? Desculpa. Essas são as barreiras. A gente tem os obstáculos, que é um problema também, só que olha só, com os quais os usuários se deparam, que depois de algumas tentativas, conseguem ultrapassar sem a necessidade de ajuda de terceiros. Quer dizer, você acaba aprendendo alguma forma ali de poder pular esse obstáculo, tá certo? E o ruído? O ruído são problemas mais brandos, né? E que não chegam a configurar uma barreira, um obstáculo. Por exemplo, você vai instalar um determinado programa num diretório que está protegido. Beleza, tudo bem, certo? Então, o que você pode fazer? Você pode trocar o diretório, tá certo? Você está usando um computador lá que ele está te dando um bloqueio no drive C. Tem o drive D lá, o drive D é liberado, beleza. Isso não é o quê? Um problema? É uma barreira? Não. Né? É um obstáculo? Não. É um ruído, tá certo? Então, são problemas mais corriqueiros aí, que você consegue resolver sem precisar de ajuda de outra pessoa e que você consegue executar o programa na boa, tá certo? Você percebe que é mais geral do que a gente pensa, né? A gente não tem que explicar exatamente o erro, porque senão... Desculpa, pessoal. Porque senão a gente ia ter uma centena de tipos de erros aí. Agora que não. A gente está pegando essa centena e classificando em 3 grupos. Beleza? Vamos para frente. A avaliação, avaliação de usabilidade, tá certo? Você verificar a usabilidade de um software. É uma técnica usada para verificar se um produto, através de testes com usuários reais ou representativos do grupo de usuários, atende os requisitos. Beleza? Os requisitos básicos estabelecidos. Segundo a avaliação heurística, há 10 itens de avaliação. Certo? Lembra do Nielsen, Jacob Nielsen? Então ele colocou 10 itens de avaliação. Um deles era ajuda e documentação, o outro era recuperação de erros. Lembra disso? Certo, ele está pedindo para você citar 3 e explicar esses 3 detalhadamente. Então vamos pegar aqui 3, que são visibilidade do estado do sistema, correspondência entre o sistema e o mundo real e o controle do usuário e liberdade. Lembra desses itens? Inclusive foi tema aí de uma atividade, se não me engano, na aula número 3 ou 4, tá certo? A gente passou exatamente essa questão aqui. Lembra que quando a gente fala de avaliação de usabilidade, vamos imaginar que eu vou avaliar um determinado software, tá certo? Aí eu vou verificar a questão da usabilidade dele. Esse software, ele faz parte de um projeto e esse projeto está sendo apresentado pela equipe de auditoria da ISO, certo? Então, beleza. No projeto, eu falo lá, eu estabeleço que o software ele tem uma usabilidade garantida. Legal. Aí o pessoal da auditoria da ISO vai pegar onde para poder auditar aquele software lá? Vai pegar os critérios do Nielsen. Daqueles 10 critérios que tem lá, 3 estão aqui. Visibilidade do estado do sistema. Verificar o que o sistema, já expliquei isso aqui para vocês, mas como que o sistema está se comportando. Por exemplo, indica que o sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo. Estou instalando 80% do software, 90%, 100%. Aí ele vai e troca, não faz isso para com a gente está instalando, né? Através de feedback apropriado em tempo razoável. Né? Então essa instalação aí eu acho que é a maneira mais rápida da gente lembrar disso. Correspondência entre o sistema e o mundo real. Ou seja, você tem que ter uma voz compatível, né? Em termos de linguagem, em termos do que está sendo apresentado. Indica que o sistema deve falar a linguagem dos usuários, com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, ao invés de termos orientados ao sistema. Ou seja, escreve de uma maneira que seja simples para o usuário, que ele está acostumado no dia a dia. Controle do usuário e liberdade. Discorre sobre erros cometidos pelos usuários. Ou seja, é comum os usuários escolherem funções do sistema ou engano,
e às vezes eles vão precisar de uma saída de emergência, né? Igual a da porta lá, né? Ou seja, a gente tem que refazer alguma burrada que a gente fez, né? O teu software tem isso, o sistema tem isso, o site tem isso, né? A aplicação, o app, né? O aplicativo que você comprou tem isso. Então, com algum outro tipo de controlar o software, você controlar o usuário, tá certo? Isso é o que faz parte aí de um dos critérios, dos 10 critérios de avaliação do Jacobins, tá bom? Então, aqui a gente mostrou 3, não esqueça de estudar o 27, tá certo? É importante saber eles, pelo menos explicar eles, né, de uma maneira geral. Bom, esse aqui é outro tipo de questão que a gente vai completar uma frase, tá certo? E a frase tem que fazer sentido, é óbvio, né? Ó, a engenharia de usabilidade tem por objetivo oferecer blá 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 e blá blá blá, que possam ser utilizadas sistematicamente para assegurar um alto grau de usabilidade da interface de programas de computador. Bem, não vai ter jeito, a gente tem que ler as alternativas e tentar responder elas. Bom, olha só, a engenharia de usabilidade tem por objetivo fornecer o quê? Oferecer o quê? Técnicas e métodos? Talvez, hein? Ferramentas e processos? Acho que não. Acho que não, porque ferramentas, a gente nunca falou de um software específico, né? Olha, para fazer os 10 itens de avaliação do Jacob Nielsen, use esse software. Então, essa ferramenta aqui, ó, está errado. Processos e métodos. Não sei, são palavras aí gerais demais, né? Vamos guardar isso aqui também. Ferramentas e documentos. Aqui você pode tirar. E documentos e ferramentas. Então, beleza. Já temos aqui 2 alternativas só. Vamos ver aqui. A engenharia de usabilidade tem por objetivo oferecer processos e métodos? Não. Na verdade, a gente tem técnicas aqui, né? A gente tem, por exemplo, a técnica de criar lá um botão de voltar para desfazer. A gente tem uma técnica ali, por exemplo, de menus, interagir com o usuário por meio de menus, por meio de perguntas e respostas. Isso é uma técnica, tá certo? Isso não é um processo, tá certo? Então, pessoal, eu acho que a melhor alternativa aí é a alternativa A, tá bom? Então, essa daí a gente ficaria com essa alternativa aí, beleza? Vamos para frente. Além disso, a estratégia da empresa X é trazer o usuário para junto da equipe de engenharia de usabilidade, beleza? Isso mesmo. Permitindo que ele tenha participação direta nos experimentos e testes realizados. Ótimo, né? Podemos afirmar, então, que a empresa X está adotando qual técnica de projeto, certo? Pesquisa de opinião, a técnica é empírica, né? Empírica, tudo que se refere à pesquisa, a gente fala de empírica. Estocástica, nem sei o que é isso, né? Não, estou brincando. Analítica de avaliação de usabilidade por inspeção e analítica de avaliação heurística. Opa, temos 2 questões aqui, essas 2 últimas aqui, talvez seja a nossa resposta. Então, pessoal, quando a gente traz o usuário para dentro da equipe, né, junto da equipe de engenharia, a gente está fazendo com que ele faça parte do projeto, tá certo? Então, vamos só verificar aqui o negócio. Nesse caso, a gente está usando aqui uma técnica chamada empírica, né, que é uma pesquisa que a gente faz junto com o usuário, tá certo? Essas 2 aqui, ó, a analítica de avaliação de usabilidade e de avaliação heurística, fazem parte dessa técnica aqui. A gente não viu exatamente com esse mesmo nome empírico aí. Só que as técnicas que a gente viu durante a aula servem para a gente poder concluir que a gente tem uma certa forma de fazer uma pesquisa junto com o usuário, experimentar junto com eles alternativas para ter um software mais utilizado, né? Muito bem, vamos aqui, ó. As afirmativas abaixo são relacionadas à classificação de problemas de usabilidade, certo? Então nós vamos ler alternativas relacionadas com problemas. Uma barreira, lembra? Barreira, obstáculo, ruído, se refere a uma falha de interpretação da interação com a interface, onde o usuário pode desenvolver uma má impressão do sistema, tá certo? Então, acho que essa informação está correta, hein? Ao analisar o problema de usabilidade, podemos classificá-lo de 2 formas: quanto ao tipo de usuário afetado e quanto ao grau de dificuldade de uso da interface. Talvez, né? O ruído se refere a um aspecto da interface no qual o usuário esbarra sucessivas vezes
e não aprende a suplantá-lo. Não é, né? Lembra que o ruído era a última tipo de classificação que ele tinha, como é que fala, possibilidade de continuar com o software. Então, essa 3 aqui está errada. Então, vamos lá. Tudo que falar de 3 aqui, ó, isso aqui tá, opa, essa 3 aqui, essa aí a gente pode jogar. Então, próximo. Beleza. Alternativa E pode jogar fora. Alternativa B pode jogar fora, porque é mostrou 3 ali. Beleza. Agora a gente tem duas alternativas aí, 3 alternativas, né? Alternativa A e C e B, que falam das afirmações do 1 e 2. A afirmação 1, ela está muito certa, certo? Então essa daqui, ó, está errada, certo? O que a gente tem que ver agora é a 2. Ao analisar, né? Porque senão a gente vai ficar com a alternativa A ou com a alternativa D, beleza? Vamos analisar a segunda, que ela é com o nosso alvo agora. Ao analisar um problema de usabilidade, podemos classificá-lo de duas formas. Quanto ao tipo de usuário afetado, eu acho que é isso, e quanto ao grau de dificuldade de uso da interface. Pessoal, eu iria na D. Será que eu acertei? Espero que sim. Vamos ver. Às vezes eu erro, né? Vamos ver. Epa, beleza. Mais um pontinho para mim. Tá certo? Claro, 2 tipos de problema. O tipo de usuário afetado e quanto ao grau de dificuldade de uso da interface. Beleza? Joia? Vamos para frente. O termo breadcrumb, lembra disso? Já viu? Lembra não? Já viu isso? O que é breadcrumb? Já viu naquele site que você normalmente está navegando? Aí aparece escrito assim, você está aqui, né? Óbvio que você está ali, mas você está aqui, você passou pela página home, aí você foi para a área de tecnologia. Não, quer ver? Em site de comércio eletrônico tem muito isso. Você tem lá a parte inicial, aí você entra, por exemplo, em calçados masculinos, esportivos da marca X, por exemplo. Então aparece esse caminho lá em cima. Esse caminho é chamado de breadcrumb, ou chamado de migalha de pão. Lembra da historinha do João e Maria, que eles iam para a floresta jogando migalha de pão na floresta para marcar o caminho? Tá certo? Então, é por isso que aparece esse termo, né? Então, olha só, refere-se a um recurso de navegação utilizado nas interfaces para permitir que os usuários saibam de sua localização atual na aplicação, certinho. Ao fazer uso desse recurso, o projetista de interface está respeitando qual é o lista. Lembra das 10 lá do Nilson? Então, são corretas, ó. Cria um sistema de ajuda e documente a aplicação. Isso aqui é uma lista. Mantenha o usuário no controle da aplicação. Exiba mensagens de erro claras. Essa foi boa. Previna a ocorrência de erros e ou trate-os quando recorrer, certo? E reduz a carga de memória do usuário, certo? A gente está vendo o breadcrumb lá em cima, tá certo? Opa, errei tanto aqui a palavra que acabei me confundindo. Então, pessoal, dentro das heurísticas lá, o que o breadcrumb pode nos indicar? Reduzir a carga de memória do usuário, ou seja, ele mostra um caminho que o usuário fez para chegar a um determinado site. Tá bom? Acho que a gente já viu isso aí, você já deve ter visto isso em alguns sites. Aliás, muitos sites têm isso. Principalmente no site de comércio eletrônico, a gente vê bastante esse detalhe. Bom, mais uma questão. A comunicação entre usuários e máquinas se dá através da interação com as interfaces, beleza? Pode ser um painel, pode ser a tela, pode ser, por exemplo, um controle remoto, isso aí são interfaces. Dentre os estilos possíveis de interação, temos linha de comando, beleza? Lembra que eu falei, eu gosto muito de linha de comando, eu acho que é rápido e tal, porque eu estou acostumado, etc, etc. Linha de comando, beleza. Perguntas e respostas, lembra do site do Aplicator? Menus e retroalimentação. Beleza. Essa daqui, gostei dessa questão, dessa resposta. Preenchimento de formulário, né? Teclas de função e manipulação direta e indireta. A gente está falando de possíveis interação, né? Linha de comando, perguntas e respostas, menus, ícones e manipulação direta. Possíveis aqui também. A gente vai ter que analisar. Preenchimento de formulário, copiar e colar, teclas de função e menus. Acho que é também. Menus, preenchimento de formulário, teclas de função e manipulação direta. Bom, aqui aquelas perguntas que a gente tem algum item aí que vai fazer com que a gente erre ou acerte, tá certo?
Bom, lembrando das aulas, quando a gente falou de estilo de interação, eu tenho certeza da linha de comando, de perguntas e respostas, menus e principalmente, tá certo? Então, ó, baseado nisso, a gente tem a alternativa A para poder responder, a gente tem a alternativa C para responder, qual mais? Basicamente essas duas aí. Então a gente tem que analisar entre elas, né? Nesse caso aqui, pessoal, a gente poderia, inclusive, eu até ia falar exatamente isso agora, essa alternativa que foi preenchida aqui foi aí. Mas eu ia falar exatamente sobre isso agora. Algumas alternativas, elas não deveriam ser assim, mas a gente pode perceber que elas são mais certas do que outras, né? Olha só, menu é um tipo de interação? Ou seja, preenchimento de formulário também. Lembra que a gente tem lá um formulário da web, a gente mostrou isso inclusive. Tecla de função, F1 é para ajuda, a F2 normalmente é para salvar, Ctrl F4 ela fecha o programa, o Alt F4 também fecha, e por assim, enfim. E manipulação direta é quando você vai diretamente na interface e arrasta para lá e para cá. Legal. O que tem nas outras perguntas aqui que estragam a resposta? Retroalimentação, a gente não resolve isso, tá certo? Por exemplo, perguntas e respostas, menus, ícones também é uma coisa que poderia nos confundir. Então, baseado aqui no que a gente tem, essa última pergunta aqui, essa pergunta poderia ser melhor elaborada, mas é uma forma também, pessoal, isso aqui, veja bem, entende isso aqui, uma forma de discussão das perguntas, das respostas. Não é para a gente vir aqui e acertar, beleza, acertei e ganhei a nota, não. O nosso objetivo aqui é a gente poder discutir, exatamente isso que eu falei para vocês no início. As questões, elas servem para a gente discutir os tópicos da disciplina. A gente está falando aqui, ó, de estilos de interação, tá certo? Ícone, não sei, talvez ajude em outras formas, alguma interação com o usuário, tá certo? No caso aqui, a letra E, ela tem, ela tá mais consistente com o que a gente viu durante a disciplina, tá bom? É uma pergunta, por exemplo, que vocês colocariam numa prova, tá certo? Mas a gente tem que ficar esperto com relação a isso. Bom, pessoal, deixa eu só entrar aqui novamente nesse primeiro slide aqui para a gente poder lembrar dos tópicos que a gente teve nas 5 primeiras aulas, né? As questões servem, por exemplo, as questões teve questões que a gente viu de usabilidade, a gente viu da parte de heurística, né? Então a gente está envolvido com a parte de projeto, tá certo? Então esses 8 tópicos, se não me engano, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos aqui fazem parte das nossas 5 primeiras aulas, tá certo? Se você olhar o nosso material lá, os nossos primeiros capítulos, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 2, eles vão falar desses tópicos aí pra gente. Vai falar, inclusive, da ergonomia, até falei pra vocês um pouco da história da ergonomia e tal, como é que apareceu, enfim. O que a gente tem que saber aqui de uma maneira um pouco mais direta, né? A gente tem aqui uma forma mais direta aqui na aula, mas é importante vocês lerem o material também, tá certo? Então, ó, a gente viu esses tópicos aqui, são tópicos super importantes, tá certo? Não tem um mais importante do que o outro, um complementa o outro, são tópicos aí que vão, na verdade, acrescentando no tópico anterior, tá? Lembrando que o nosso objetivo principal, pessoal, é criar interfaces melhores, não telas mais bonitas, mas interfaces de interação entre o homem e a máquina de uma maneira mais eficiente, mais agradável, mais ergonomicamente correta, tá certo? Enfim, então, só que para isso não basta a gente saber frameworks e técnicas de programação aí avançadas. Não adianta a gente ser o cara do Bootstrap, ser o cara do jQuery, ser o cara do Laravel, por exemplo, e não saber o que é ergonomia, tá certo? Não saber, por exemplo, que a gente tem colocar uma ajuda do software, né, que são heurísticas na linha de avaliação. Isso daí torna o software mais agradável, mais interessante. Então, nada adianta ser um tremendo técnico e esquecer ou ignorar essas questões aqui. Eu te falo que isso aqui é muito ignorado muitas empresas por aí, muitos desenvolvimentos. Não caiam nessa armadilha. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima.